Olá, então estamos começando mais uma sessão do curso de Extensão em Família na Sociedade Contemporânea, que é uma parceria da Diocese de Jequié com o Instituto da Família e com a Universidade Católica do Salvador. E nessa sessão, nós vamos refletir sobre a família no debate cultural e político contemporâneo. Então, recentemente aconteceu, como muitos de vocês devem estar sabendo, a publicação da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, do Papa Francisco, que recolhe as contribuições que foram dadas ao longo desses 2 anos em que a Igreja se reuniu, seus bispos, seus padres, teólogos, para discutirem acerca da família, dos desafios da família. Então, um sínodo extraordinário no ano de 2014, o sínodo ordinário em 2015, e das contribuições, da relatio, da relação das contribuições colhidas ao longo desse período, o Papa então resolveu escrever esse documento. Como o segundo capítulo fala sobre a realidade e os desafios da família, nós acreditamos que nada melhor do que começar a nossa sessão retomando isso, tendo em vista que foi construída a partir, sim, dos padres, dos bispos de vários lugares do mundo, mas também, se nós nos lembrarmos que as contribuições foram pedidas a todas as igrejas particulares no Brasil. Então, de algum modo, o que está reunido aqui são aquelas impressões, as percepções acerca dos desafios da família, recolhidos de contribuições que vieram também de famílias, de pesquisadores, de estudiosos, de bispos, de pessoas que lidam com a família. Então, nós vamos começar com isso. É interessante notar que o documento, a primeira frase do documento, que é aquela que sempre dá o nome ao texto, diz que a alegria do amor que se vive nas famílias é também um júbilo da igreja. Então, a igreja se alegra com a alegria das famílias, do amor humano vivido pelas famílias. E os padres sinodais, eles falaram que mesmo com todo esse contexto aí de desafio, de crise, etc., o desejo de família permanece vivo nas jovens gerações. Então, o anúncio cristão que diz respeito à família é uma boa notícia. Aqui a gente tem um primeiro ponto, ou seja, a família não é um problema, a família não é uma fonte de males, a família não é uma instituição em crise, a família não é um resquício de sociedades tradicionais. A família é uma boa notícia, é um evangelho, é uma boa nova que a igreja sente o dever de anunciar ao mundo, Então, esse é um ponto importante. Então, o Papa já dá aqui uma chave de leitura, Falar de família na sociedade contemporânea, sim, é falar de crise, é falar de desafios, mas é falar também de uma novidade, é falar de uma boa notícia. Então, ele alerta logo no ponto 2 que os debates que têm lugar nos meios de comunicação, ou nas publicações, nos textos, nos livros, e mesmo entre padres, entre agentes de pastoral, vão desde um desenfreado desejo de mudança, de mudar tudo, sem uma suficiente reflexão ou fundamentação, até uma atitude que pretende resolver tudo através da aplicação de normas gerais ou deduzindo conclusões excessivas de algumas reflexões teológicas. O que o Papa quer dizer com isso? Ele quer dizer que existem excessos nessa reflexão, ou pessoas que pensam a reflexão sobre família como simplesmente colocar em prática, relembrar, recordar as regras, as leis acerca do matrimônio, o que o direito canônico, por exemplo, diz, ou outros que os meios de comunicação são os grandes representantes disso, que é aquele desejo de mudança constante, Não, tem que mudar a concepção. Então o Papa fala que há uma falta de clareza, falta de razoabilidade, nós diríamos, nessas duas posições. Então ele quer tomar um outro caminho, nem falar que a família precisa mudar tudo, porque a nova sociedade demanda outras conformações, outras organizações familiares, nem também acreditar que o problema, os desafios e a crise da família se resolva com a aplicação de normas. Depois ele fala também, ainda nessa introdução, nós não chegamos ainda no capítulo que nós vamos dedicar a maior parte da nossa atenção, mas ainda nessa introdução, no ponto 5, ele diz que essa exortação, a Amoris Laetitia, tem um significado muito especial nesse ano jubilar da misericórdia. E ele fala isso por quê?
Em primeiro lugar, porque ele acredita que essa exortação é uma proposta para as famílias cristãs que se estimule a apreciar os dons do matrimônio e da família e a manter um amor forte e cheio de valores como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência. Então, por isso, ela ganha um significado especial nesse ano da misericórdia. Primeiro por isso, ou seja, porque é uma proposta para as famílias aprofundarem a vida familiar, pensando a vida familiar como um espaço de cultivar valores como a generosidade, como o compromisso, como a fidelidade, a paciência, que são, de alguma forma, ações misericordiosas que os membros da família podem praticar uns para com os outros. Depois ele fala que, em segundo lugar, ela tem um significado especial nesse ano porque ela se propõe a encorajar todos a serem sinais de misericórdia e proximidade para a vida familiar, onde esta não se realize perfeitamente ou não se desenrole em paz e alegria. Então, todos nós somos chamados a viver a experiência da misericórdia para com as famílias, especialmente com aquelas famílias que, por diversas razões, não conseguem viver a experiência, a vida familiar na paz e na alegria. Então, temos que ser uma presença misericordiosa para com estas famílias. Então, assim o Papa abre esse documento e vai logo de início, no primeiro capítulo, buscar luz na palavra de Deus para compreender a família, o significado da família, qual o desígnio de Deus acerca do matrimônio e da família. Nós vamos pular essa parte, né? Esse primeiro capítulo, mas eu recomendo vivamente que todos leiam, porque tem coisas muito preciosas ali, mas para o efeito do nosso curso, né? Para a nossa disciplina no curso de Extensão em Família, nós vamos direto para o capítulo 2, que é intitulado A Realidade e os Desafios das Famílias. Ou seja, como as famílias estão e que desafios elas estão encontrando na sua experiência. E aí o Papa também já começa marcando bem o tom do seu discurso, o tom do seu ensinamento. Dizendo que, no ponto 31 do documento, que vocês devem ter recebido, o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Por que a igreja, mais uma vez, fala sobre a família? Porque ela está querendo preservar uma instituição, porque ela tem uma predileção especial por algumas formas e alguns modelos de família? Não. A igreja insiste sobre a família, e se a gente olhar a trajetória da igreja, talvez nos últimos 40, 50 anos, é claro como a igreja tem dedicado atenção à família. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Então a igreja faz isso primeiro em sinal de amor ao mundo, amor à realidade, amor à vida das pessoas, porque entende que o bem da família é o bem das pessoas, o bem da família é o bem da sociedade e o bem da família é também o bem da igreja. Então nós temos diversas razões para nos debruçarmos sobre a realidade da família e para refletirmos acerca do modo como a família pode se organizar, viver, se relacionar, para quê? Para que a família seja de fato um bem, um recurso e não a fonte de males, uma fonte de dificuldades exclusivamente, mas que seja uma fonte de bem para as pessoas e uma fonte de bem também para a sociedade. E ele continua dizendo que é salutar, prestar atenção à realidade concreta. Então a gente tem que começar o quê? Olhando para a realidade concreta, como as famílias se encontram, como elas estão vivendo. Por quê? E aí ele cita a Familiares Consórcio, que é uma exortação apostólica também pós-sinodal, daquele sínodo, né, que João Paulo II chamou sobre a família na década de 80. Né? Então, citando a Familiares Consórcio, o Papa vai falar que os pedidos e os apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história. Ou seja, se a gente quer entender também, se a gente quer ouvir a voz de Deus, temos que olhar para a realidade.
porque é na realidade que Deus fala conosco. Então, o que Deus quer nos comunicar acerca da família, Ele não nos comunica de forma... não nos manda uma mensagem por uma linha direta, né, para cada um de nós, mas Ele nos fala também a realidade, porque a realidade é a voz de Deus. Então, se nós queremos compreender a família, temos que olhar a família, porque o modo como a família vive, a realidade da família, dá sinais daquela comunicação, daquela mensagem que o Senhor quer nos passar. Então, os pedidos e os apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história, através dos quais a igreja pode ser guiada para uma compreensão mais profunda do inexaurível mistério do matrimônio e da família. Ou seja, olhando para a realidade das famílias, nós podemos compreender melhor o que elas são e como elas devem viver. Isso é muito importante, né? Então não é refletir sobre a família, não é esquecer a realidade da família e buscar um modelo ideal de família, mas é olhar para a realidade das famílias tal como elas se encontram. E ali, nas exigências, no desejo, no coração das pessoas, nas dificuldades que cada um enfrenta, entender o que o Senhor nos comunica, o que Ele nos fala acerca desta realidade tão cara à igreja. Então, por isso, o Papa vai dedicar algumas páginas desse documento para refletir sobre a situação atual da família, que é o primeiro grande bloco aí desse capítulo 2. Qual é a situação atual da família? E ele, já no ponto 32, ele diz assim: hoje a mudança antropológico-cultural influencia todos os aspectos da vida e requer uma abordagem analítica e diversificada. Então olha aqui, ó, tem uma frase, uma expressão importante aqui. A mudança antropológico-cultural. Então nós estamos diante de uma mudança nesse nível. Na sessão passada, que também eu estava com vocês, nós refletimos sobre uma antropologia adequada. Note que o Papa Francisco aqui está em uma unidade, em sintonia com o Papa João Paulo II, o São João Paulo II, né? Que falava na necessidade de uma antropologia adequada. Por quê? Porque o Papa está entendendo que a mudança que nós vivemos não é uma mudança de estilo de vida tão somente. Não é uma mudança na conformação e na organização da família. Nós estamos diante de uma mudança de tipo antropológico, ou seja, a mutação ela é antropológica. O que está em mudança é a concepção de homem. Estamos diante de uma cultura que propõe uma concepção, certos valores acerca da vida humana que são distintos daqueles que estão na tradição da nossa sociedade e daqueles que são propostos no Evangelho, nas Sagradas Escrituras e etc. Então, a mudança é uma mudança cultural, é no modo, são os valores que se vive, é a concepção de homem que está em mudança. Então, nós temos que partir disso, ou seja, poderíamos dizer, o buraco é mais embaixo, né? Ou seja, o problema da família não está só na família, está no que é o homem. Porque se há uma confusão acerca da realidade da família, é porque antes há uma confusão acerca do que é o ser humano. Ou seja, essa pergunta, essa grande pergunta que nós somos, né? Quem somos? Quem sou eu, né? Tem uma música de Caetano Veloso que ele fala, né? A música Cajuína, ele fala: existirmos, a que será que se destina? Né? Então esse é o grande drama, essa é a grande questão para a qual o homem contemporâneo não encontra uma resposta satisfatória, uma resposta adequada na cultura em que ele vive. Então o Papa se dá conta também desta realidade, né? A realidade doméstica, ele fala, para entender um pouco essa mudança antropológico-cultural, essa mudança na concepção de homem, essa mudança que nós experimentamos na cultura, né? Ele, citando os bispos da Espanha, num documento da Conferência Episcopal Espanhola, intitulado Matrimônio e Família, o Papa recorda que os bispos lá falavam que há uma realidade doméstica com mais espaço de liberdade, com uma distribuição equitativa de encargos, ou seja, homens e mulheres assumindo responsabilidades de forma mais equitativa, ou seja,
menos uma divisão estrita dos papéis, das tarefas, das obrigações do pai, da mãe, dos homens, das mulheres. Responsabilidades e tarefas, então, mais compartilhadas, valorizando mais a comunicação pessoal, então, ou seja, a realidade familiar hoje, ela valoriza mais essa comunicação pessoal entre os esposos, contribui-se para humanizar toda a vida familiar, ou seja, essa disposição maior entre os membros da família para comunicar, ou seja, um espaço de maior diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos, contribui, os bispos chamavam atenção para isso, para humanizar toda a família. Nem a sociedade em que vivemos, nem aquela para onde caminhamos, permitem a sobrevivência indiscriminada de formas e modelos do passado. Então, o problema de refletir sobre a família não é tentar retomar, retroceder a um certo modelo, não é isso. Ou seja, é pensar, é repensar o homem e a família dentro do contexto social, cultural que nós vivemos atualmente. Então, se por um lado se vê esta maior comunicação, essa distribuição mais equitativa dos encargos nas famílias contemporâneas, por outro lado, se nota também que os indivíduos são menos apoiados do que no passado pelas estruturas sociais na sua vida afetiva e familiar. Então, é paradoxal, né? É contraditório, é ambíguo, mas é isso que a gente vê. Ou seja, a família tem uma disposição maior para se comunicar, mas ao mesmo tempo os indivíduos são menos apoiados, né? Encontram menos apoio. E o Papa vai desenvolver um pouco isso. Então, de onde vem isso? Vem de um individualismo exagerado, né? Que o Papa denuncia, ou seja, que cresceu na modernidade um individualismo exagerado, que ele define como uma ideia de um sujeito que se constrói segundo seus próprios desejos, assumidos com caráter absoluto, né? Então, assim, uma absolutização dos desejos individuais. Então, isso cresce, já cada um na sociedade contemporânea quer encontrar espaço para que ele realize, concretize os seus desejos de forma absoluta, muitas vezes passando por cima de certos valores, de certas obrigações e responsabilidades para com o outro. Então, além disso, o Papa chama atenção também, nessa situação atual, de um ritmo de vida, nós podemos falar um ritmo frenético de vida, um estresse, uma organização social e laboral que são fatores culturais que colocam em risco a possibilidade de opções permanentes, ou seja, a vida é muito instável, né? O sociólogo Zygmunt Bauman fala de uma sociedade líquida, né? Então, ou seja, tudo é muito estável. Numa sociedade muito estável, porque é estável do ponto de vista laboral, porque eu não sei se o meu trabalho eu vou continuar a ter daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, porque as demandas e as exigências são cada vez mais rápidas, né? Mudam com uma velocidade muito grande. Então, nessa sociedade onde tudo parece mudar o tempo todo, as pessoas encontram maior dificuldade para assumir certas responsabilidades, fazer certas opções que são permanentes, como aquela de construir uma família. Então, se antes você, por exemplo, tinha uma profissão e aquela profissão você levava ela para a sua vida toda, e hoje não é mais assim, acaba que o reflexo disso na vida familiar é que também parece que não dá para fazer opções de tipo afetiva com essa mesma, com esse caráter perene, né? Então, essa instabilidade social também se torna uma instabilidade humana, uma instabilidade afetiva e etc. Então, o Papa fala então de fenômenos ambíguos, né? Ou seja, de uma ambivalência, né? A palavra ambivalência fala de valores contraditórios, ou seja, valores distintos. Então, nós vivemos numa sociedade também ambivalente. A liberdade de escolher, o Papa também menciona, né? Como um fenômeno dessa situação atual, que ele diz: a liberdade de escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo, mas se não tiver objetivos nobres e disciplina pessoal, degenera em uma incapacidade de se dar generosamente.
Então, uma outra palavra que parece ser uma marca da modernidade, mas alguns autores já questionam isso, né? Alguns chegaram a pensar a própria história, né? Um filósofo, Benedetto Croce, falava que a história é a história da liberdade, né? E já outros pensadores questionam esta afirmação. Parece, né? Muitas vezes parece que a nossa sociedade é uma sociedade mais livre, né? Só que essa liberdade essa liberdade propagandeada muitas vezes não se concretiza por conta disso, porque é uma liberdade no sentido de liberdade de escolher e projetar e cultivar o melhor de si, só que fora de objetivos nobres e de uma disciplina pessoal, isso se degenera, ou seja, essa liberdade de escolher se degenera, o Papa diz, em uma incapacidade de se dar generosamente, ou seja, esse homem que parece muito livre, não se sente livre o suficiente para se entregar, para se doar, para viver a sua vida como um dom sincero de si para o bem do outro. Ou seja, então é uma liberdade que não é uma liberdade maior para viver aquilo que realiza o homem, que é o amor. Porque implica essa doação generosa, né? Então, assim, isso também tem uma repercussão, por exemplo, dos filhos, né? Ou seja, o medo dos casais de se abrirem aos filhos. Então, ou seja, é uma liberdade que é uma liberdade muitas vezes aparente, né? Então, seguindo, o Papa fala que nesse contexto, ou seja, não é que não exista mais família, não é que acabe as famílias, não é que a família se torne um fenômeno residual na sociedade. Não é isso que acontece. O que acontece é que a família aparece mais como um lugar de passagem. Ou seja, a família não como lugar, a família não como o meu lugar, como o porto seguro, mas como um lugar de passagem, como tantos outros na sociedade, né? Como muitas vezes a escola, o trabalho, parece tudo que é um lugar de passagem, tudo é temporário, eu fico aqui por um tempo para depois ir para outro lugar, e a família também parece esse lugar de passagem, onde você fica ali, mas tem um prazo de validade, né? Então, ele diz, hoje é fácil confundir a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece, como se para além dos indivíduos não houvessem verdades, valores, princípios que nos guiam, como se tudo fosse igual e tudo se devesse permitir. Ou seja, mais uma vez o Papa insistindo sobre essa concepção equivocada de liberdade que é difundida na sociedade contemporânea. Nesse contexto, o ideal matrimonial como um compromisso de exclusividade, de um amor exclusivo, de um amor estável, acaba por ser destruído pelas convivências contingentes ou pelos caprichos da sensibilidade. Então você tem a difusão de relações contingentes, ocasionais, relações de situação, e não aquela relação que é própria do matrimônio e que a vida familiar exige, que é a estabilidade, a exclusividade do amor. Teme-se a solidão. Então, o temor da solidão continua e por isso as pessoas continuam se buscando, estabelecendo relações. Não é que as pessoas se fecham em si, não, as pessoas continuam se relacionando. Teme-se a solidão, deseja-se um espaço de proteção e fidelidade, por isso o desejo de família permanece vivo, mas, ao mesmo tempo, cresce o medo de ficar encurralado em uma relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais. Então, ou seja, ao mesmo tempo que as pessoas querem estar ao lado de alguém, querem cultivar relacionamentos, também têm medo de viver o relacionamento não como um recurso, mas como uma amarra, como algo que nos aprisiona e nos impede de uma satisfação e da realização daquelas nossas aspirações. Então o Papa diz que, como cristãos, não podemos renunciar a propor o matrimônio. Isso é um chamado de atenção importante, porque muitas pessoas, mesmo cristãos, começam a pensar, olha, não dá mais, é difícil, né? Como propor o matrimônio nessa sociedade? O Papa fala, não, nós não podemos renunciar a propor o matrimônio, para não contradizer a sensibilidade atual, né? Porque dentro dessa sensibilidade atual, desse mundo líquido, desse mundo instável, como propor é razoável, continua valendo a pena
propor o matrimônio, propor um vínculo estável, um vínculo exclusivo. Então o Papa fala, nós não podemos renunciar, ou por achar que estamos contradizendo a sensibilidade atual, ou para estar na moda, ou por sentirmos inferiores face ao descalabro moral e humano, né? Então não podemos deixar. E por que não podemos deixar? Essa é uma pergunta interessante, né? Por que devemos continuar a propor o matrimônio? Devemos continuar a propor o matrimônio porque o matrimônio responde às exigências do coração humano. Porque o homem se realiza no amor. Mesmo num contexto social, cultural, antropológico, diríamos, em que se valoriza um certo individualismo, em que o homem já enxerga o vínculo como uma amarra ou como ou onde você não acredita na possibilidade mais de assumir compromissos perenes, porque tudo parece líquido, tudo parece fluido na sociedade contemporânea, mas o coração do homem não muda, né? Então, se a cultura mudou, se a concepção de homem mudou, o coração do homem permanece o mesmo. E o coração do homem permanece exigindo e desejando uma relação que é uma relação de doação, de entrega, uma relação de amor. Então, por isso, nós devemos continuar. Por quê? Porque acreditamos no coração do homem, ou seja, porque acreditamos que é possível viver o matrimônio e a família, mesmo nesse contexto, claro que com dificuldades, mas é possível porque corresponde às exigências do coração. É verdade que não tem sentido limitar-nos a uma denúncia retórica dos males atuais. O problema não é fazer uma análise das trevas, né? Não é ficar falando dos males atuais, como se isso pudesse mudar qualquer coisa. Não muda. O que adianta a gente ficar só falando dos problemas da sociedade contemporânea? De nada serve também querer impor normas pela força da autoridade, ou seja, como vamos garantir, possibilitar, como a gente vai garantir que as pessoas mantenham-se fiéis aos compromissos do matrimônio? É-nos pedido, é interessante como o Papa vai desenvolver aqui, ele fala, o que nos é pedido? Um esforço mais responsável e generoso que consiste em apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e a família. Ou seja, nós precisamos de forma responsável e generosa apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e a família. Para a gente apresentar isso, primeiro nós precisamos ter. E aqui está o grande problema, porque muitas vezes nem para nós isso está claro, né? Muitas vezes nós somos incertos, muitas vezes nós somos inseguros acerca disso. Então o Papa fala, olha, o pedido, o chamado, a nossa tarefa é apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e família, de modo que as pessoas estejam mais bem preparadas para responder à graça que Deus lhes oferece. Porque Deus continua a oferecer a graça dele. O canal da graça não foi fechado, ele continua aberto. Mas essa graça de Deus para se viver o matrimônio e a família precisa também da nossa parte, da nossa colaboração. E para isso nós precisamos comunicar as razões, né? Então muita gente fala, mas quantas pessoas se casam na igreja e depois não conseguem manter o seu casamento, né? Como se estivesse questionando a graça do matrimônio. Não. A graça prescinde da humanidade, ou seja, ela não prescinde, ela não pode dispensar a nossa humanidade, ou seja, ela precisa, né? A graça não prescinde da humanidade, ela exige, ela pede a nossa humanidade. E a nossa humanidade é a nossa consciência livre, a nossa opção, a nossa decisão por aquilo. E para tomar essa decisão, precisamos estar plenamente convencidos das razões para fazer este caminho. Às vezes, o Papa fala no ponto 36, às vezes a nossa maneira de apresentar as convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudaram a provocar o que hoje nos leva a lamentar, né? Então, muitas vezes a gente lamenta que as pessoas hoje se distanciam do matrimônio, que as relações não dão certo, mas às vezes é a nossa maneira de apresentar as convicções cristãs que contribuiu para isso, ou seja, o fato de que nós não comunicamos as razões, né?
Pedro fala, né, é preciso dar as razões da vossa esperança. Ou seja, quais são as razões da nossa esperança acerca do matrimônio? Por que que nós continuamos a esperar do matrimônio e da família? Não fizemos um bom acompanhamento dos jovens casais nos seus primeiros anos, com propostas adaptadas aos seus horários, às suas linguagens, às suas preocupações mais concretas. Então o Papa está falando, olha, a gente lamenta disso, mas quantas vezes? E aí ele está falando especialmente para a igreja, né? Para a pastoral familiar, para os padres, para os bispos, né? Nós lamentamos muito a quantidade de divórcios, de recasamentos, etc. Mas quantas vezes nós fizemos um acompanhamento adequado com os jovens casais, não só para prepará-los para o sacramento, mas para ajudá-los a viver estes primeiros anos, que são aqueles anos de adaptação? É uma reflexão que devemos fazer. Então, seguindo no ponto 37, o Papa diz que temos dificuldade em apresentar o matrimônio mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a carregar a vida inteira. Ou seja, como apresentamos? Por que nós continuamos a apresentar? Continuamos, mas apresentamos como um fardo ou como um caminho dinâmico de crescimento, ou seja, onde cada um cresce naquela relação e não só cresce, como realiza a sua humanidade. Ou seja, quantos estão convictos de que no matrimônio eu realizo a minha humanidade? E o que isso quer dizer, realizar a minha humanidade? Quer dizer, aqui eu sou mais eu mesmo. Aqui eu caminho mais em direção à minha própria natureza. Então somos chamados, o Papa fala, a formar as consciências, não a substituí-las. Nós não podemos nos colocar na consciência das pessoas, mas nós somos chamados a formar esta consciência das pessoas, né? Ajudar as pessoas a ir construindo a sua consciência acerca do matrimônio e da família. No ponto 38, ele recorda que a maioria das pessoas ainda hoje valorizam as relações familiares, que permanecem no tempo e garantem o respeito pelo outro. Ou seja, as pessoas continuam a valorizar, mesmo nessa sociedade, quando as pessoas veem um casamento, uma vida matrimonial que dura no tempo, pautada no respeito, as pessoas valorizam, entendem isso como uma coisa boa, apesar de que muitos se sentem incapazes de fazer aquele mesmo caminho, mas veem isso como uma coisa boa. Por isso, a igreja aprecia, muitas pessoas apreciam, muitas pessoas reconhecem o fato de que a igreja ofereça espaços de apoio, de aconselhamento sobre questões relacionadas com o crescimento do amor, a superação dos conflitos, a educação dos filhos. Então as pessoas valorizam. Mesmo as pessoas que estão vivendo nessa sociedade, elas estão convictas de que é possível ajudar essa família. E quando a igreja promove isso, as pessoas ficam contentes, né? As pessoas ficam felizes de saber que isso acontece. E aí o Papa fala duas coisas importantes aqui. Ele fala, muitas pessoas, e às vezes a gente não se dá conta disso, muitas pessoas estimam, valorizam